pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a função tangente. O que é a função tangente? É a gente pegar a razão trigonométrica na circunferência tangente, se você não lembra, o link do vídeo está aqui na descrição, e fazer uma relação dos valores desses segmentos que formam a tangente com os seus respectivos arcos. Então, vamos lá para o quadro para a gente entender melhor o que isso significa. Então, as tangentes elas são dadas a partir de arcos que têm tamanho x e a imagem na circunferência trigonométrica, que é o tamanho do segmento que nós chamamos de AT, certo? E aí a gente pega para cada x que representa um arco onde é possível calcular esse segmento que representa a tangente, a gente associa a função. Qual a diferença da função tangente em relação às funções seno e cosseno que nós já apresentamos aqui no canal? A diferença é que não, o cosseno, aliás, a tangente ela não pode ser calculada para qualquer valor x real que a gente queira. A função seno é a função cosseno, e isso acontecia. Mas para a função tangente, isso não é válido. Então, a gente vai gerar um gráfico que é um pouco diferente em relação aos outros dois. Duas observações importantes aqui: o sinal da função tangente ele é positivo no primeiro e no terceiro quadrantes, é negativo no segundo e no quarto quadrante, herdado justamente da definição para esses segmentos formados que representam a tangente no ciclo trigonométrico. A função tangente também é periódica e o seu período é π. Isso diferencia-se em relação às funções seno e cosseno, cujos períodos são 2π. Então, aqui eu tenho a representação da função tangente. A gente pode perceber que ela tem um comportamento completamente diferente das funções seno e cosseno com relação à continuidade, ou seja, a função tangente elas são várias linhas que elas são uma separada da outra, não há continuidade. Se eu for desenhar o gráfico da tangente, eu tenho que desenhar pedaços, né? Então, isso significa que ela vai se repetindo no intervalo de 0 até π, se a gente perceber aqui, 3,14, mas ela não é contínua. Não é contínua justamente porque a tangente não está definida para o arco de medida π sobre 2. Então, π sobre 2 estaria aqui mais ou menos, a gente tem esse comportamento de infinito, e no arco de medida 3π sobre 2, que é esse aqui, que a gente tem um comportamento negativo. Lembrando que a razão trigonométrica tangente ela pode ser representada também por seno sobre cosseno. E o cosseno pode assumir o valor zero. Justamente, se eu pensar numa volta completa no ciclo, o cosseno vai assumir zero no arco de medida π sobre 2 e no arco de medida 3π sobre 2. E aí eu tenho um denominador zero que faz com que não exista a função naqueles pontos. Por isso que a tangente não está definida em π sobre 2 e nem 3π sobre 2. Considerando isso, agora a gente vai fazer o esboço da função y igual a tangente de x menos π sobre 4. Eu vou querer saber qual é o domínio dessa função e o gráfico com o auxílio do GeoGebra. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir o GeoGebra para a gente poder fazer, então, a colocação desse gráfico lá, e a partir dessa observação do gráfico construído no software, a gente vai fazer a verificação do domínio. Então, eu tenho a função y igual a tangente de x menos π sobre 4. Deixa eu colocar lá o GeoGebra para todo mundo enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar aí. Vamos voltar lá para o GeoGebra. Vou terminar, ainda não está, só tangente de x agora. Aí eu vou colocar então aqui dentro do argumento menos, deixa eu pegar aqui o π na calculadora. Sobre 4. Então eu tenho essa função, eu vou tirar um pouco do zoom. Ela é uma função periódica, tá? O período continua aqui, eu tenho 0,78 e estou chegando em 3,92. Então, ela se deslocou, na verdade, porque a função tangente, ela vai do zero até o π.
Mas se a gente perceber que o período não mudou, porque eu estou em esse ponto aqui é 0,78 e esse aqui é 3,92. Se eu fizer 3,92 menos 0,78, vai dar o π de qualquer maneira. Então, não modificou o período. Por quê? Porque a constante que está multiplicando o x continua sendo 1. E por que que houve esse deslocamento? Justamente por causa desse menos π sobre 4. Esse menos π sobre 4 fez com que a gente mudasse o ponto de interseção de 0, 0 para 0 e 0,78, que é justamente o π sobre 4, ok? Então, a gente vai tirar essa figura, a gente vai colocar a figura lá no nosso quadro para a gente poder verificar, então, escrever, né, exatamente o valor do período e nós vamos colocar também qual é o valor e esboçar o gráfico, que era um dos pedidos, na verdade. Não era para botar o valor da constante, mas esboçar o gráfico. Então, vamos. Peguei aqui, vou colocar o gráfico. Gráfico colocado. Agora, o domínio continua sendo quem? Eu não posso fazer com que esse x menos π sobre 4, o cosseno seja zero, né? Porque, veja, qual é o problema? A tangente de x menos π sobre 4, ela é igual, pela definição da tangente, né, ao seno de π sobre 4, aliás, seno de x menos π sobre 4, ao seno de x menos π sobre 4, dividido pelo cosseno de x menos π sobre 4. Esse valor não pode ser zero, né? Então, o cosseno de x menos π sobre 4 precisa ser diferente de zero para não anular a tangente, né? E daí, quando que o cosseno é zero? Se esse valor aqui dentro for igual a 2π, ou seja, se x menos π sobre 4 for igual a π sobre 2, ou se x menos π sobre 4 for igual a 3π sobre 2. Daí eu tenho daqui, na primeira opção, π sobre 2 mais π sobre 4. Então, eu tenho x igual, fazendo MMC, que é 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2π mais π. Então, x vai ser 3π sobre 4. Esse é um valor, né, que, na verdade, o x tem que ser diferente. Em 3π sobre 4 não está definido. Vamos olhar aqui 3π sobre 4, onde estaria? Mais ou menos por aqui. É próximo, né? Aqui, do 2, né? E o próximo vai ser x igual a 3π sobre 2 mais π sobre 4. E aí o x vai ser igual, então, fazendo o MMC, que é 4. 4 dividido por 2, 2 vezes 3, 6. 4 dividido por 4 dá 1 vezes π, vai dar π. Então, x vai ser igual a 7π sobre 4. Na verdade, aqui o x também tem que ser diferente para que isso aconteça. Vamos olhar lá onde está o 7π sobre 4. Bom, o 7π sobre 4 está por aqui. Está por aqui, que é onde justamente a minha tangente está se comportando como uma assíntota, tá? Então, o domínio, que era um dos pedidos, vão ser todos os números reais menos
x diferente de k vezes 3π sobre 4, certo? Porque todos os arcos que você bote mais uma volta ali, né? Mais uma vez, e x diferente de k vezes 7π sobre 4, ou seja, quando eu coloco aqui o k igual a 1, eu tenho ele, o k igual a 1, eu tenho ele. Se eu multiplico por 2, eu vou ter andando 3π sobre 4 de novo. Então, é sempre em algum múltiplo de 3π sobre 4 ou um múltiplo de 7π sobre 4 que acontecem as falhas. Ou seja, aqui esse elemento é um múltiplo de 3π sobre 4, assim como esse elemento é um múltiplo de 7π sobre 4. Ok? E aí, assim sucessivamente vão acontecendo as falhas, então o domínio tem que incluir todas essas possíveis falhas, onde o K pode ser positivo, que a gente vai estar no ramo positivo do eixo X, o K pode ser negativo, que a gente vai estar no ramo negativo do eixo X. Ok? Então é isso, era um exercício um pouquinho mais complicado essa parte do domínio, para a gente, que é bem diferente do seno e do cosseno, pelo fato, né, da gente não ter aí para o seno-cosseno falhas de definição, a tangente a gente tem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem, espero vê-los numa próxima. Até mais, tchau, tchau.